E vamos aguardar então a evolução. E como está dizendo, a moral é isso, é um valor espontâneo, né? Já o conhecimento jurídico não. A reflexão jurídica incide sobre uma norma de normalmente caráter positivo. Há essa relação jurídica, né? Que não é espontânea. Quando, por exemplo, vê uma lei e diz que é proibido fumar. Nós não fumamos porque a lei proíbe, eu não fumo, né? Mas a pessoa, diante daquela lei, ele se submete à lei. Então, há dois comportamentos distintos. Agora, e aí a gente pode lembrar aquela frase, se me permite, né? Ubi societas ibi jus, né? Se aqui há uma sociedade, aqui há o direito. Não é verdade? O direito está presente na sociedade. E a sociedade tem que estar sempre se adaptando a ele. Agora, mestre, dentro da Constituição, qual é a sua menina dos olhos? Eu sou apaixonado exatamente por esse tema, controle de constitucionalidade. Sou apaixonado pelo tema, é um tema que eu vivo buscando, rebuscando, desde o caso Marbury, né, versus Madison, né, do juiz John Marshall, lá em 1803, né, o Judicial Review, e eu sou apaixonado por esse tema. O controle de constitucionalidade, ele me fascina, porque nós vivemos num Estado organizado juridicamente. Esse Estado organizado juridicamente é coisa muito moderna. Se você pensar em constitucionalismo, em Estado politicamente, juridicamente organizado, você vê isso de alguns séculos para cá, a Revolução Francesa, né? Você vê a Declaração do Bom Povo da Virgínia, ali pelo século XVIII, e a ideia de Estado constitucionalizado, isso é uma coisa muito moderna. O senhor daria para a gente, então, algumas dicas sobre controle de constitucionalidade? Algumas dicas, em alguns minutos, dicas realmente, verdadeiramente dicas. Ok, vamos aproveitar a presença então do mestre aqui, Silveira, para... Professor, qual é a dica? Vamos lá então, queridos. Como foi pedido aqui, eu vou passar algumas, professor Silveira, né? Vou estar lhe passando aqui algumas pequenas dicas, né? Nosso tempo aqui é um tempo bem limitado, vamos tentar passar algumas informações dentro desse curto espaço de tempo. Aqui nesse canto, antes de dar uma noção ali de controle, né, umas dicas, é importante nós compreendermos o processo legislativo. Se você não compreender o processo legislativo, é impossível entender o controle de constitucionalidade, até porque boa parte do controle é exercido em cima das leis, né? Os atos normativos primários, né? Aqueles que podem produzir obrigações no mundo jurídico. Aqui no processo legislativo, se você depois quiser dar uma olhada na sua Constituição, o artigo 59 ao 69 abre uma seção dentro do capítulo que trata do poder legislativo, e denominado pelo Constituinte de processo legislativo. E nós temos ali, então, as emendas à Constituição, que estão aqui no artigo 59, inciso 1, no 59, inciso 2, as leis complementares, o inciso 3, as leis ordinárias, o inciso 4, as leis delegadas, 5, medidas provisórias, 6, decreto legislativo e 7, resoluções. Muito bem. As emendas à Constituição, eu te dou aqui uma referência de dica para você se aprofundar, no artigo 60, e a primeira dica sobre as emendas é cuidado com as limitadoras. Há limitadoras de emenda à Constituição, as reformas constitucionais, limitações materiais, que são as chamadas cláusulas pétreas, né, que estão lá no parágrafo 4º do artigo 60, quando a Constituição da República nos ensina que é vedada a adoção de emenda tendente a abolir. O que não pode ser abolido do texto constitucional? Qual é a parte reformável ali? Ali fala, por exemplo, no inciso 1 do parágrafo 4º, ele fala da forma do Estado, a forma federativa. No inciso 2, ele fala do voto direto, secreto, universal e periódico. No inciso 3, ele nos orienta que não pode ser abolida a separação de poderes. E no inciso 4, talvez o núcleo mais importante para nós, né, cidadãos, os direitos e as garantias individuais. Uma pergunta muito interessante sobre essa limitadora material é se pode haver uma emenda à Constituição tendente à modificação de um direito e garantia individual. O candidato, à primeira vista, poderia achar que a afirmativa estaria errada. Só que nós temos que analisar também o que significa essa expressão modificar e o que o texto constitucional coloca no parágrafo 4º. Ele diz que não pode haver uma proposta de emenda tendente a abolir. O que não se pode é retirar um direito e uma garantia individual. Não há impedimento constitucional para que se acrescente um novo direito e garantia individual. Nós podemos aqui dar um exemplo. Uma proposta de emenda que procurasse, por exemplo, retirar direitos e garantias individuais da Constituição, como, por exemplo, um remédio constitucional denominado habeas corpus. Essa proposta de emenda certamente estaria violando a cláusula pétrea. De outra forma, uma proposta de emenda que acrescentasse uma garantia individual nova não estaria violando a cláusula pétrea. Essa cláusula pétrea do parágrafo 4º, ela é considerada uma limitação material explícita, o que não significa que não existam emendas, limitações materiais implícitas,
como, por exemplo, nós podemos citar o próprio núcleo, né, da Constituição, aqueles fundamentos da República, o próprio o artigo 60, seria uma emenda constitucional, por exemplo, para se retirar o quórum de aprovação, apesar de não estar definido aqui de forma explícita, não deixa de ser limitação material implícita. Com relação às leis complementares ordinárias, a observação importante que a gente faz aqui, evidentemente está no quórum de aprovação, que o da lei complementar requer o voto da maioria absoluta e a lei ordinária a maioria simples. Outro tema também relevante, que eu poderia nesse curto espaço de tempo te relembrar, é que fique atento com as leis complementares ordinárias para aquelas perguntas onde se toca em hierarquia de lei. Hierarquia jurídica não existe. A lei complementar e a lei ordinária são ambas leis. Você lê aqui comigo, ó, leis e leis. Então não há uma hierarquia jurídica. Eu não posso dizer que a lei complementar é superior à ordinária por causa do quórum de aprovação. É evidente que há uma rigidez formal na elaboração de uma lei complementar diferente de uma lei ordinária em relação, por exemplo, ao quórum de aprovação. Outro tema interessante também é a iniciativa das leis, que está lá no artigo 61, chamando a você atenção para a questão da matéria tributária, porque geralmente a banca pergunta, costuma ser muito perguntada em prova, se a matéria tributária é de iniciativa privativa do presidente da República, quando na verdade não é, né? Usando, por exemplo, aquele artigo 61, que fala lá no parágrafo 2º sobre as iniciativas do presidente, tem uma linha ali que fala de matéria tributária, mas se o querido aí observar com calma, vai ver que ali se refere a matéria tributária em relação aos territórios. Portanto, não existe a iniciativa reservada, privativa do presidente sobre matéria tributária. É importante também destacar que somente o PLC e o PLO, Projeto de Lei Complementar e Projeto de Lei Ordinária, só essas duas, se submetem à sanção e, portanto, podem receber veto presidencial. Proposta de emenda, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções, não tem sanção nem veto. Outro destaque importante também é se um projeto de lei converter a medida provisória em lei e alterar o texto original da MP, está lá no parágrafo 12 do artigo 62, pode existir o veto do presidente a esse projeto de lei somente na parte que altera o texto da medida provisória. Bom, feita a lei, nós vamos para cá, me acompanhando aqui. Uma pequena noção sobre o controle de constitucionalidade. Nós temos dois grandes controles, o difuso e o abstrato. Geralmente disse aqui o controle indireto, incidental, incidente tanto relativo a incidente, que é aquele controle que se envolve um caso concreto. Um destaque maior desse controle difuso é a possibilidade de qualquer juiz, inclusive monocrático, juízes singulares, declararem inconstitucionais os atos. E os tribunais